Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Eu vou trazendo a pedido de vocês o vídeo do Só para Animes, resumo do volume 11 da Web Novel, parte 1. O The Time Go Reincarnate as Slime. Não ligue, tá? Meu inglês é perfeito, é assim mesmo. Então vamos estar trazendo aí, né, os resumos da Web Novel, né? Eu já trouxe no canal aí os resumos da Light Novel até o volume 19, que atualmente, eu não sei se já chegou a lançar o volume 20. Caso já tenha, eu vou dar uma procurada para estar trazendo. Mas vamos estar trazendo então os volumes da Web Novel, então. Afinal, a Web Novel já chegou a terminar, né? E vamos ver as diferenças entre a Light Novel e a Web Novel. Então bora lá, porque senão vai ficar gigantesco o vídeo. Vamos nessa. E aí, pessoal, sejam todos Prepara a bem-vindos minha a mais um cabeça vídeo aqui aqui no canal. para encostar, E no vídeo de senão. hoje eu voltei com a primeira parte do resumo do volume 11 da Light Novel. Eu sou Juliana e sejam todos bem-vindos ao Sol para Animes. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leaving. Quando Nicholas se acalmou, Fritz explicou em detalhes o que tinha acontecido com Hinata. As crianças também estavam ouvindo a explicação de Fritz. Apesar de cansadas, elas estavam ouvindo atentamente. Eles não reclamaram nem choraram. Seus comportamentos fez Fritz acreditar que as escolhas da Renata não foi um erro. E Nicholas estavam meditando sobre as coisas que foram ditas. E eles confirmaram que a Associação da Liberdade e Yuki é realmente seu inimigo. Embora eles ainda não tenham uma visão clara sobre o quão poderoso ou generalizada a lavagem cerebral é, considerando que o Lorde Demônio Kazarean é seu subordinado, fez dele uma ameaça bastante perigosa. Depois disso, eles começaram a discutir sobre o Yuki, que quer dominar o mundo, e sobre o fato do Império de Ruberos é comandado pela Lorde Demônio Ruminas, e que a heroína estava nas mãos dela, e que agora é manipulada por Yuki, e que Hinata foi além de humana em força e foi derrotada sem recorrer a nenhuma habilidade especial. Logo Nicholas começou a recitar sobre os Lorde Demônios, dizendo que tem grandes reis demônios. Inicialmente havia 3. O Guy Crimson, o Senhor das Trevas, a Milinava a Destruidora e Ramírez, do Labirinto. E suas famas se espalhou de mar em mar. Nas lendas havia ainda mais medo deles. Esses 3 são como deuses, contra quem ninguém nunca pensaria em traição. E depois vieram outros, Draguel, quem iria tremer o chão, e Valentine, que aterrorizou a noite. O Draguel guardava os portões do céu, na terra dos mortos. E quanto a Ruminas, que é provavelmente a rainha dos vampiros, e tem um poder mágico esmagador. A cidade que ela governava, Night Rose, foi queimada até as cinzas, em uma batalha com o dragão da tempestade, Veldora, e que desde então ninguém tem visto ela. E que é outro Lorde Demônio antigo, um anjo caído, mas eles não sabem o seu nome. E ele falou dos outros Lorde Demônios que faziam parte dos 10 grandes Lorde Demônios. Depois de ouvir a explicação de Nicholas, eles chegaram à conclusão que o deus Ruminas era ninguém menos que a Lorde Demônio Valentine, e que por um longo tempo eles adoravam a um Lorde Demônio, e todos eles enfrentaram a verdade. Eles falaram que ainda é duvidoso Yuki ganhar da Ruminas, mas a heroína com certeza ganharia. Afinal, ela selou o dragão da tempestade, que derrotou a Ruminas Valentine. E que agora não era o momento para espalhar pelo Império que a Lorde Demônio é quem comanda tudo. E agora Hinata foi derrotada e não havia ninguém para unificar a igreja. E se a verdadeira natureza de Ruminas saísse, iria significar a ruína de todo aquele país. De repente, uma presença ameaçadora surgiu. Os cavaleiros pegaram as armas e o espaço distorceu. E 7 seres usando máscara sem rosto apareceram.
e uma menina andou até eles. Era aquela que eles estavam discutindo. Era a rainha da noite, a Ruminas Valentine. Ela se teletransportou para onde eles estavam, usando um movimento espacial. Sem poder desobedecer, eles deixaram suas lâminas cair e se curvaram-se diante dela. Os cavaleiros disseram para Ruminas que a lealdade deles são para Hinata. Eles disseram que não têm desejo de lutar contra ela, Tô meio que mas perdido pediu aqui para na ela web entender a novel. lealdade deles. Por causa E Nicholas disse olhando para da Ruminas, light pedindo novel. perdão. É bastante E coisa mesmo que Ruminas mudou, falou mano. se eles iriam manter a lealdade para um É cadáver. porque eu não tô lembrando dessa parte. Antes que Nicholas pudesse responder, uma voz vindo de trás de Ruminas falando: não vá me matando rapidamente. Na entrada da câmara, usando equipamento de luz, uma menina. E Ruminas declarou: Chloe. E a menina respondeu que não era a Chloe agora. Agora é a Hinata. Os cavaleiros correram para Hinata e eles perguntaram sobre a Chloe. Ela respondeu que ela estava dormindo. A Hinata falou que antes dela ser convocada, este corpo que ela está dormia sobre os cuidados de Ruminas. E quando Yuki acordou, fez com que houvesse dois corpos para Chloe, reduzindo a ela a um espírito irreconhecível. E que a heroína Chloe seria agora despertada como uma verdadeira heroína. E Hinata foi assimilada dentro dela, usando um espírito do poder de tempo para pular de volta no tempo e elevar o ovo de herói. E a alma dela foi absorvida pela Chloe de agora. E ela tem viajado por tanto tempo com Chloe. E a Chloe despertou. Hinata é uma existência extra e logo ela desaparecerá. E foi por isso que ela foi dizer adeus, com a expressão cheia de afeto. E assim Hinata, Ruminas e Nicholas conversaram um pouco, e eles discutiram o estado atual da heroína Chloe, que está sob o controle de Yuki. Hinata dizendo que não é capaz de desfazer o contrato com Yuki, o que enfureceu a Ruminas. Yuki só pode fazer 3 desejos à heroína, e elas não podem se opor a ele até ele fazer esses 3 desejos. E quando ele fizer os 3 desejos, a heroína não vai mais poder ser controlada. E aí elas podem matar ele. E é por isso que ele não vai fazer o desejo. Em outras palavras, ele não pode sair por aí usando a heroína como ele quer. No entanto, ele é perigoso. Hinata disse que já era a hora dela ir. Ela falou se eles precisarem de alguma coisa que eles vá ver o Rimuru. Logo seu espírito seria devorado inteiramente por Chloe e desapareceria. Feliz, Hinata terminou seu dever de criar o ovo de herói dentro de Chloe. E ela estava satisfeita. Hinata esperando seu fim para Chloe entrar. A Ruminas a deteve, dizendo que iria testar o Asmodeus, que é uma habilidade que governa sobre a vida e a morte. É impossível recriar uma alma perdida, mas ela tem uma alma em um corpo. Depois de muitas conversas, a Hinata assinou para Ruminas, e ela recitou o renascimento. E 2 partes da alma de Hinata, desde a heroína do futuro e passado, se reuniram e se juntaram-se. Asmodeus, o rei da luxúria. E assim Hinata renasceu, e a heroína Chloe renasceu sem uma alma estrangeira dentro dela. Hinata e Chloe estavam agora perfeitamente separadas. E com este milagre, o ovo de herói dentro de Hinata foi transmitido a Chloe do futuro. E assim foi o verdadeiro nascimento da heroína Chloe Albel. O nascimento da verdadeira heroína Chloe Albel deveria ter sido um evento que ocorreu ao mesmo tempo que a morte de Hinata. Mas o destino foi reescrito devido à intervenção da Lorde Demônio Ruminas. A Chloe acordou e sabia que a Hinata foi capaz de sobreviver, e ela estava feliz o suficiente para derramar lágrimas. A Hinata, Ruminas e Chloe mudaram-se para uma sala e começaram a conversar. A Chloe começou a falar e dizendo que ela viu a morte dela do futuro, falando que ela foi derrotada por Yuki e vai ser morta no futuro quando ela estiver lutando com o Lorde Demônio Guy Crimson. Usando essa oportunidade, Yuki vai perfurar os dois juntos.
Mas na beira da morte, o seu corpo astral, que detém a propriedade do espírito do tempo, foi jogado ao passado. Com o resultado, o passado atual dela recebeu a ajuda de Rimuru, e o colapso foi impedido durante a fusão com o espírito. Embora ela tenha saltado muitas vezes nesse mundo, ela não pode aprender tudo. Embora o corpo astral da heroína fundido com ela não conseguia lembrar o conhecimento e as experiências do futuro. E ela gostaria de salvar o mundo. Ela recebeu a habilidade única Curso do Tempo e pode fazer um salto limitado ao passado. As condições para ela usar essa habilidade são complicadas e seu uso é limitado. E da última vez ou cada vez que ela usava, ela matava a Hinata e saltava para o passado. E quando ela voltou da viagem do tempo e acordou, ela matou a Hinata. E isso foi repetido sem alterações. No entanto, dessa vez é diferente. Até agora a Hinata não reviveu e Rimuru estava morto. Hinata lutou contra Rimuru e não apenas uma vez. Quando Rimuru iria partir da capital real, Chloe sempre se agarrava a ele, em lágrimas, e o detinha em seu retorno à Tempesta. Hinata estava realizando uma emboscada e sempre perdeu Rimuru, e o encontro entre os dois nunca aconteceu. Podia-se dizer que as expectativas de Yuki sempre se cumpriam. No entanto, dessa vez, Chloe não deteve Rimuru. E ela suportou porque ela queria ser considerada como uma adulta para ele. E como resultado, a situação se alterou em muito. Primeiro de tudo, Rimuru foi detido, voltando à Tempesta sem encontrar Hinata, e conseguiu proteger seus subordinados. No entanto, Tempesta seria derrotada pelas forças aliadas Ortiz da Igreja Santa Ocidental e o Reino de Farmas. A Ordem dos Cavaleiros Santos, liderado por Hinata, ostentava uma força incomparável. E os subordinados de Rimuru não foram mais fortes, mesmo no ranking mais alto. Era impossível eles superarem as forças dos cavaleiros. No final, Rimuru lutou contra Hinata. Em um único combate, ele foi completamente aniquilado no local. E o Cleman conseguiu despertar como um verdadeiro Lorde Demônio. Por ordem de Cleman, Milin se enfureceu com Ruminas, após ele falar que foi por causa de Ruminas que Rimuru foi morto. Enganada, Milin lutou contra Ruminas durante 3 dias e 3 noites. E Milin matou Ruminas. No entanto, Milin seria morta em seu estado ilesa pela despertada Chloe, sobre a ordem de Yuki. E nesse futuro, as forças dos Lorde Demônios diminuiu consideravelmente. E Milin, Ruminas e Carrion desapareceram. E como resultado, o mundo estava envolvido em um caos. E no meio desse caos, a Chloe foi subjugar o Gai por ordem de Yuki e perdeu a vida. Este foi o fluxo dos eventos futuros que a Chloe sabia até agora. E a atual situação era muito diferente. Acabando de ouvir a história da Chloe, o silêncio ocorreu na sala. Esses eventos que aconteceram em rotas diferentes abalou Hinata e Ruminas. Para Ruminas, o pior caso na qual Milin invadiria não aconteceu, e ela ficou satisfeita. No passado, a heroína tinha salvado a vida de Ruminas em sua luta contra o Veldora, e assim ela se tornou a primeira amiga dela. E para Ruminas, a heroína Chloe era sua amada, e ela tinha prometido a Chloe que iria proteger o caixão sagrado que foi roubado. E Ruminas tinha enlouquecido com isso. E logo depois ela ficou feliz em saber que a Chloe estava em segurança. O que a Chloe tinha percebido é que era impossível matar Yuki no passado para mudar o futuro. Desde que Yuki reuniu-se com a criança Chloe e disse para cuidar dela, era um evento confirmado até então. E Yuki não podia morrer. A regra que protegia o corpo do herói foi aplicada a todos os eventos que a criança Chloe conhecia, que é o efeito da capacidade, que é o eixo do programa de educação do herói.
é um efeito da capacidade composta da habilidade única prisão infinita e habilidade única viajante do tempo. Mesmo que Chloe tinha a memória futura, as coisas que ela poderia fazer era quase nenhuma. E como resultado era o mundo onde Rimuru foi detido e morto. E também tinha o desaparecimento de Hinata. É A muita presente coisa, né, Chloe da era web mais novel, né, forte cara, comparada à Chloe do passado. comparada à light novel, né? Ela foi capaz de aprender todas as habilidades que Hinata tinha conhecimento. Devido à função foi feita, ela acabou com a habilidade final, o Rei do Espaço-Tempo. Graças a essa habilidade, ela foi capaz de recordar a memória futura. E com a habilidade de Hinata foram unificadas. E ela adquiriu a habilidade final, Rei da Esperança. E desta vez ela absorveu a energia da alma de Hinata sem problemas, para que ela pudesse permanecer sem ser misturadas. E a alma de Hinata poderia ser revivida na forma pura, o que trouxe um poder absoluto que governa ao longo do tempo e espaço. E com essa absoluta superioridade fez a Chloe a heroína se tornar a existência mais forte. E Chloe percebeu que a existência do Rimuru era necessária para reescrever o destino. E Ruminas disse que não era para Chloe fazer coisas perigosas ficando perto de Yuki. A Chloe falou para Ruminas ser cuidadosa com o movimento do Império Médio, pois havia muitas pessoas de outro mundo, e que Yuki já está preparando seus subordinados. E eles têm alta capacidade de combate que Yuki convocou. E eles pertencem ao exército do Império Médio, e eles são mais fortes do que um ranking alto da classe Diabo. E acima de tudo naquele país há o dragão, a dragão Velgrade. E Hinata falou que era para Ruminas visitar Rimuru e conseguir uma aliança. E ela acha que Rimuru tem a chave para salvar este mundo. E Chloe concordou com as palavras de Hinata. E embora Ruminas invejasse o Rimuru um pouco, ela decidiu suportá-lo. E com a discussão delas, o país dos monstros Tempesta e a Santa Igreja Ocidental e também o Império Santo Rubério tinha como objetivo de concluir uma aliança, foi decidido. Depois que ela foi realizada, mais tarde seria chamada de Santa Aliança Demoníaca. E agora, pessoal, eu vou ler para vocês um pequeno resumo que o próprio ator da obra fez, com medo que a história ficasse confusa. É um pequeno resumo do que aconteceu com o salto no espaço e tempo que a Chloe fazia, mostrando um dos principais eventos, se não o principal evento da história. Bora lá! A Chloe criança era parte do herói que foi enviada do passado, que por sua vez estava em um loop no espaço-tempo. Toda vez ela iria ser salva por Rimuru, num ritual espiritual dentro do labirinto de Ramírez. Assim ela adquirindo a habilidade final que a permitia fazer isso. Mas dessa vez ela não atrasou Rimuru a sair da capital real por mero capricho de querer mostrar que ela era uma adulta para ele. Rimuru assim evitou o confronto de morte certa contra Hinata em Tempesta. Sendo assim, Hinata também foi salva do controle mental de Yuki, fazendo a Hinata e Chloe adquirirem habilidades finais, o que possibilitou um encontro com Ruminas, que por sua vez conseguiu salvar Hinata de ter sua alma assimilada por Chloe. Sendo assim, a alma de Hinata voltou para o seu corpo original, e Chloe adquiriu o ovo do herói de Hinata. E Rimuru ainda está vivo. E esse foi o pequeno resumo que o autor fez para quem ficou confuso com a viagem de tempo de Chloe. Uma vez que Chloe se separou de Hinata e Ruminas, ela voltou para o lado de Yuki. Após a partida, Chloe devolveu o bracelete a Hinata, que era o equipamento espiritual que Rimuru tinha dado a Hinata, que estava ligada à alma de Hinata, e foi enviada ao passado também. Ele tinha evoluído graças aos poderes de Chloe durante as suas viagens. E agora era equipamento divino, peça pessoal de Chloe. Como Hinata tinha perdido muito de seus poderes, ela não conseguia sustentar o equipamento, e ela deixou com a Chloe. Agora Hinata e Chloe, que lutaram juntas por tanto tempo, fariam uma jornada separada. A Chloe se curvou em sinal de gratidão e silenciosamente abriu a porta e desapareceu.
Ela não disse nenhuma palavra para as crianças, que é insubstituível para ela. E ela queria chamá-las e abraçá-las, mas agora não era o momento. E também ela não vai se encontrar com Rimuru, porque ela ainda está amaldiçoada por Yuki. Pelo menos até que ela fosse libertada dessa maldição. Embora lhe é permitida alguma liberdade de movimento. Ela não queria ficar separada de Yuki por muito tempo. Os 3 comandos de Yuki são ordens poderosas por sua ligação. Embora ele é obrigado a dar-lhes comandos específicos, ela ainda deve obedecer suas ordens. Yuki agora é ciente que Chloe tinha despertado como uma verdadeira heroína. Embora Yuki não dá ordens sem ser cuidadoso e pensar nas consequências, ele só pode pedir para ela lutar com Ruminas. E é por isso que Chloe tem que se mover, para não ficar perto de Ruminas. Embora ninguém tinha notado, Chloe foi retardando o tempo todo. Desde que Hinata e ela despertou, apenas 3 minutos no mundo havia se passado. As possibilidades são que Ruminas notou, mas não mencionou isso. Isso mostra como a Chloe é cautelosa com Yuki. A destruição do mundo foi causada pelas ações de Yuki. As forças neste mundo foram alteradas, e uma força de resistência brotou. Essa resistência é a Chloe, que está muito acima do que costumava ser. Desta vez ela jurou que vai derrotar Yuki e proteger o mundo. Ela foi a única que foi chamada de verdadeiro herói, tendo assim nascida, despertada e com ela o conjunto de determinação. A heroína Chloe começou a sua rebelião. Depois mostrou Yuki Kazarean falando como Clemon falhou e morreu, e que Rimuru ainda continua vivo, e como seu plano parece estar indo muito mal. E o Kazarean disse que ele não é adepto para os combates, e Yuki falou que eles vão para o leste, e que todo mundo vai se afastar da sede. Embora Yuki tinha um plano para ir caçar ruminas, e a Igreja Santa era perigoso e agora. E assim ele ordenou evacuar suas câmaras, agora que seu plano foi fracasso atrás de fracasso. Ele não tinha escolha a não ser desistir de algumas coisas. Após 10 anos construindo confiança para subir nesta posição. Yuki começou a pensar que Chloe é seu triunfo em um coringa que pode o matar. E ele estava gostando da situação. E abandonando seu cargo de grã-mestre e desaparecendo na escuridão, ele trouxe grande calamidade para o mundo. Assim o portador do caos foi lançado. Logo a Renata chamou Fritz para levar as crianças à Tempesta. E eles partiram. E o tempo da grande santa aliança demoníaca seria em breve. Mas essa aliança também simbolizou o início de um grande caos. Enquanto isso, Rimuru estava em sua aventura dentro do labirinto, com Ramírez, Milin e Uveldora. Rimuru recebeu uma mensagem de Hinata e a Lorde Demônio Ruminas sobre uma aliança. Quando ele foi até o escritório, elas estavam esperando por ele lá. Quem também estava lá era Frei, com um sorriso ameaçador para Milin, que tinha fugido de novo de casa para não fazer suas obrigações. O que deixou a Melin Milin sendo com Milin, medo né? da Frei, tentando explicar para ela o motivo dela ter fugido. A Milin tentou pedir ajuda a Rimuru, embora Rimuru viu os olhos de Milin pedindo ajuda. Ele falou que não havia nenhuma maneira de ajudá-la. Assim a Frei pegou a Milin e ela gritou até o fim. Mas infelizmente a Frei a capturou e levou ela de volta para o seu país. A Shuna perguntou afiadamente para Rimuru o que ele estava fazendo, o que ele sentiu um suor frio. Em conjunto com o Veldora, Ramírez fugiu de lá, também com medo da Shuna. E Ruminas e Hinata olharam para ele com olhos cheios de suspeitas. E Rimuru pediu ajuda do Rafael para uma boa desculpa. E a desculpa foi que ele estava com o Fuse e tinha pedido para ele investigar Yuki, e ele foi salvo. E na sala ficou Rimuru, Fuse, Hinata e Ruminas. Com muito nervoso, o Fuse se apresentou. Após começarem a conversar, o Fuse fez um relatório e disse que Yuki tinha tomado mais de 90% da sede de Ingracia.
e que os aventureiros de rank elevado ficaram do lado de Yuki. E eles foram convencidos graças a Yuki que os monstros são a causa da maioria das calamidades e são inimigo. Eles também falaram de Kagari, que tinha suas memórias apagadas, e das crianças, e que vai desfazer os efeitos de qualquer controle mental. Ruminas e Hinata, após ouvir o relatório de Fuse com o pedido de Rimuru, ela julgou que ele não era amigo de Yuki. E Ruminas não tem confiança em seres humanos em geral. Quando Rimuru tentou estabelecer uma confiança entre Ruminas e Fuse, ela não gostou. Ela se levantou e fez uma postura de luta. Mas a Hinata a persuadiu e a raiva de Ruminas desapareceu. Depois de se acalmarem, a conversa continuou, pois a Ruminas estava tentando avaliar a reação de Rimuru. Eles ficaram surpresos ao descobrir quando Ruminas fez uma revelação, que ela é a governante do Império Sagrado de Rubérius. Eles discutiram sobre o Papa, que é o Mordomos Gili, que tem atuado há 47 anos. Tudo isso aconteceu há milhares de anos, antes da criação do Império Sagrado de Rubério, quando o dragão do mal Veldora destruiu o Vampiro Unido, sem matar ninguém. Foi então que Ruminas e Chloe se encontraram. Mesmo que ela foi protegida por Chloe, Ruminas não teria sido ferida de qualquer jeito. Para Ruminas, Chloe foi provavelmente a personalização da beleza idealizada. O Veldora pensou que era uma disputa amigável, mas na realidade era uma agitação unilateral. Os sobreviventes se esconderam e viveram em silêncio. E Ruminas construiu um império subterrâneo, pois ela não estava interessada em se esconder. E no topo ela criou um império. Na época, devido à pobreza causada pelo conflito entre anjos e demônios, havia poucas nações poderosas. E os que procuravam a salvação foram até ela. Ruminas concedia misericórdia para aqueles que se reuniram debaixo dela. Usando sangue e vida como isca, ela concedeu proteção. E dentro dos cálculos de Ruminas um país foi formado. E Gilles agiu como sua mão direita, que é um vampiro. Depois falou um pouco mais sobre o passado de Ruminas e Gilles. Em seguida, Hinata explicou por que ela procurou uma aliança, sobre o seu plano de salvar as crianças, sua luta com Yuki, sua morte e o despertar da heroína, e a ressurreição de Hinata por Ruminas, e um encontro entre a heroína Chloe e Ruminas, assim como uma contramedida contra Yuki. E Rimuru ficou satisfeito com a explicação de Hinata. Depois de muita conversa e pensamentos de Rimuru, ele falou que agora nada os impede de entrar em uma guerra aberta contra Yuki. E assim a aliança tripla do Reino Santo Rubérius, a Igreja Ocidental e o País dos Monstros Tempesta foi formada. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal, com a primeira parte do resumo do volume 11. Espero que tenham gostado. Teve bastante diferença, né, da web novel pra light novel. Tipo, eu acho que no caso disso, putz, apesar que também é muito difícil eu lembrar exatamente como foi o volume 11 da light novel, né, cara? Faz um tempinho já que eu vi esse vídeo. Mas eu sei que tem diferença mesmo, né? Mais na história da Chloe, ali, aquele bagulho de voltar no tempo e tudo. Lá no light novel não chegou a explicar muito sobre isso. Tipo, teve tudo, mas não explicou muito. Aqui foi mais detalhado nessa explicação da viagem do tempo dela. Bastante informação, mas foi explicado certinho. E... meu Deus do céu, cara, tá louco. Que já desde o volume 11 já tá uma briga constante já, né? O Yuki, se eu não me engano, o Yuki ele começa a fazer os planos deles. Realmente dele, não era no volume 11, era? Putz, pior que eu não vou lembrar exatamente agora no Light Novel. Mas eu lembro que começa mesmo essa confusão lá pro volume 12, 13, não era? Eu não vou lembrar, cara, faz um tempinho já.
Mas aqui já tá uma confusão absurda já que o que tá fazendo, né, cara? E acho que aqui já desde agora já tá numa evolução constante em questão de força, né? Vamos ver os próximos resumos aí da Web Novel pra ver o quão forte ele vai continuar ficando, né? Porque na Light Novel, até onde tá atualmente, ele não tá realmente B10. Tipo, ele tá forte e tudo, mas ele não tá ridiculamente forte, né? Igual na Web Novel foi explicado tudo. Então vamos ver quando os volumes estiver chegando perto da Light Novel, pra mim comparar cada volume da Light Novel com a Web Novel, as diferenças e a força do Yuki, né? Que ele vai estar atualmente. Então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curtir, se inscreve no canal. Deixa nos comentários aí um vídeo, uma música que me tá reagindo, beleza? Logo, logo aí eu vou estar trazendo as outras partes, né? A parte 2 agora do volume 11. Ultimamente eu não tô trazendo tão rápido os vídeos, porque tá complicado arranjar tempo pra gravar. E demora muito, tipo, pra gravar até que é rápido. O problema é na hora de editar tudo, né? Que ele demora muito. E aí que acaba demorando pra lançar. Então, só pra você estar ciente aí, para caso vocês tenham pedido algum vídeo, pra estarem cientes que vai ser lançado, só que tá demorando um pouco ultimamente, beleza? Então vou indo nessa, falou e fui!